Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 14 de maio. Supremo Tribunal Federal mantém prazo para filiação partidária e desincompatibilização para as eleições municipais de outubro deste ano. A ação foi julgada com prioridade por causa do calendário eleitoral. Esse é um dos destaques de hoje e você vai ver também. Novo inquérito da Polícia Federal conclui que não houve mandantes no ataque ao presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral. Força-tarefa da Lava Jato cumpre mais de 40 mandados judiciais por superfaturamento na área de saúde do Rio de Janeiro. No Maranhão, presos mantêm encontros com as famílias por meio virtual. Em sessão por videoconferência, nesta quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve os prazos eleitorais para as eleições deste ano. Os ministros do Supremo analisaram na sessão de julgamentos desta quinta-feira uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar para estender por 30 dias a data limite para as filiações partidárias, mudança de endereço eleitoral e desincompatibilização partidária para quem pretende disputar uma vaga de vereador ou prefeito nas eleições municipais previstas para outubro deste ano. A ministra Rosa Weber negou o pedido à medida cautelar com base no princípio da soberania popular e na previsibilidade das eleições. O advogado da legenda partidária, autora da ação, alegou o impacto na viabilidade da execução dos prazos previstos na lei eleitoral por causa da pandemia da Covid-19. Existe uma razão substantiva que permeia essa ideia de inconstitucionalidade circunstancial, a nosso ver. É de que a interpretação constitucional ela deve dialogar com a realidade e com o contexto fático que visam a conformar. O Procurador-Geral da República defendeu a manutenção dos prazos por entender que, primeiro, o adiamento das eleições pode ser feito por ato próprio do Tribunal Superior Eleitoral. Depois, defendeu que o ato de filiação é apenas uma das fases do processo eleitoral. Por fim, destacou que a concessão da liminar atacaria diversos princípios constitucionais, como da isonomia, da anualidade e previsibilidade. Para preservar o calendário eleitoral, que está adstrito à legalidade e, por sua vez, deve observância ao princípio da anualidade e também à isonomia. A isonomia que aqui não desafiou sequer um dos outros 34 partidos políticos autorizados a ter funcionamento. A relatora ministra Rosa Weber manteve a decisão, negou a liminar por entender que o pedido não se adequa ao Estado democrático de direito e lembrou que a construção da democracia nem sempre se dá em condições adequadas. Em tempos de incerteza, a preservação dos procedimentos estabelecidos de expressão da vontade popular das instituições conformadoras da democracia, não obstante sua falibilidade, pode ser uma das poucas salvaguardas da normalidade. A democracia, de fato, nunca se realiza sob condições perfeitas. É sempre a democracia possível. É sempre vir a ser, no gerúndio. Na democracia, como na vida, o perfeito é inimigo do bom. 9 ministros acompanharam integralmente o voto da relatora Rosa Weber. São prazos legais que cumprem mandamentos constitucionais e, portanto, em linha de princípio, sequer caberia à jurisdição constitucional sobrepor a sua valoração à que já foi manifestada em termos legislativos. Até aqui, como bem lembrado por Sua Excelência a ministra Rosa Weber, em nada compromete ainda o processo eleitoral e é regra, não apenas princípio, realiza princípios, mas cumpre regras que dizem respeito a prazos. O Congresso Nacional e o Tribunal Superior Eleitoral, enquanto durarem as consequências econômicas e sociais da pandemia, no futuro saberão responder à altura das situações emergenciais e temporárias que surjam como entraves
ao bom êxito das eleições deste ano. A exceção foi o ministro Marco Aurélio, que decidiu pela extinção da ação por entender que ela era inadequada, já que a definição do calendário eleitoral é competência do Congresso Nacional. Assim, o pedido de liminar, apresentado pelo Partido Progressista para adiar por 30 dias o prazo final para filiações e desincompatibilizações partidárias e mudanças de domicílio eleitoral, foi negado pela maioria dos ministros. Pelo plenário virtual, os ministros do Supremo julgaram inconstitucional uma lei da Paraíba que criava órgãos e cargos na estrutura do Tribunal de Justiça do Estado. No julgamento, os ministros consideraram procedentes os argumentos da Procuradoria-Geral da República de que as atribuições conferidas aos novos cargos violam a Constituição Federal, que exige a aprovação prévia em concurso público. Fiscais de partidos podem ser pagos com recursos do fundo eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral esclareceu dúvidas ao responder uma consulta feita por um partido político. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral respondeu de forma positiva a 2 questionamentos feitos pelo Partido da Mulher Brasileira sobre o pagamento de fiscais partidários. Em consulta, a legenda questionou se os fiscais que atuam durante as eleições podem ser pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O PMB também queria saber se esse pagamento poderia ser feito com dinheiro em espécie. O plenário seguiu o voto do relator, ministro Luiz Felipe Salomão. O pagamento, esclareço eu, de fiscais partidários em atuação nas sessões eleitorais no dia do pleito pode sim ser realizado com verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, visto que os artigos 26, inciso 7º da Lei 9504 e 35, 7º da Resolução TSE 23607, consideram gastos eleitorais a, abro aspas, remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais, fecho aspas. Caso o valor concedido a cada fiscal enquadre-se como despesa de pequena monta, vale dizer, não ultrapasse o limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento, admite-se também que seja pago em espécie. Os ministros também negaram o recurso de Wendel Cristiano Soares de Mesquita, eleito deputado estadual em 2018 em Minas Gerais. Ele foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado a devolver R$60 mil aos cofres públicos por receber dinheiro de fonte vedada durante a campanha. Segundo o TRE, o político recebeu recursos de um partido ao qual não era filiado, o que configura irregularidade grave. O TSE negou o pedido e manteve o entendimento do regional. A doação em tela configura desvio de finalidade na aplicação do dinheiro público do fundo partidário, pois atenta contra as regras expressas da legislação, que prevê os destinos aceitáveis para a verba do citado fundo. Assim, também como contraria o legítimo direito dos candidatos da agremiação de receberem tais recursos e, ademais, vai de encontro à finalidade do fundo, que é custear as despesas do partido beneficiário. A Procuradoria-Geral da República enviou memorial aos ministros do Supremo Tribunal Federal, opinando de forma contrária ao pagamento de uma indenização milionária a particulares que têm títulos de terras indígenas demarcadas em 2003. No texto, a Procuradoria sustenta que, se mantidas as decisões de instâncias inferiores, a União terá de pagar quase R$35 milhões a particulares que perderam a posse de um bem que inicialmente era federal. O tema está na pauta do plenário virtual do STF, que abre a partir de amanhã. A seguir, você vai ver como os presos do Maranhão estão mantendo contato com as famílias. Não saia daí, eu volto já. Honestidade, colocar assim. Ser, honesto até mesmo nas pequenas coisas que você tem no dia a dia. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que protege agentes públicos de processo civil ou administrativo por erros relacionados à pandemia de coronavírus.
A medida provisória estabeleceu que os agentes públicos só podem ser responsabilizados na esfera civil e administrativa se houver dolo, ou seja, ação intencional, ou então erro grosseiro. De acordo com o texto, o erro grosseiro é aquele praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Para comprovar o erro, considera-se, por exemplo, os obstáculos e as dificuldades reais do agente público e o contexto de incertezas sobre as medidas mais adequadas para se enfrentar a pandemia e as consequências, inclusive econômicas. Essa é a segunda vez que o presidente Jair Bolsonaro edita uma medida provisória sobre a responsabilidade dos agentes públicos. Em março, o governo publicou um texto que prevê: a diretoria e os servidores do Banco Central não podem ser responsabilizados por atos praticados em relação à pandemia, exceto em caso de dolo ou fraude. O Ministério Público do Rio de Janeiro enviou recomendações ao governo do estado e à Prefeitura do Rio para que adotem medidas mais restritivas de isolamento social. Uma delas é o bloqueio total de atividades não essenciais em áreas mais críticas de casos de coronavírus. E o Ministério Público também recomendou a adoção de medidas de assistência social para assegurar a sobrevivência da população. Ainda pediu a regulamentação de sanções para os infratores e a ampliação de campanhas educativas. E a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento do pedido feito pelo município de Marília, no interior de São Paulo, contra o isolamento social. A prefeitura queria suspender a decisão que garantia o cumprimento das regras estabelecidas pelo governo do estado. O caso chegou ao Poder Judiciário depois que o prefeito de Marília, Daniel Alonso, manifestou a ideia de retomar os serviços não essenciais no município. Ele foi impedido pela Justiça, com o argumento de que o decreto do governo do estado de São Paulo seria descumprido e de que a atuação de estados, Distrito Federal e municípios deve ser feita de forma conjunta. Por isso, o município recorreu ao STF. Para a relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, a reclamação não é cabível. Segundo ela, porque as decisões do STF não analisaram a forma de retorno das atividades do comércio do município, nem o decreto do governo do estado de São Paulo. Por fim, a ministra observou que a súmula vinculante 38 do STF, que define como competência dos municípios estabelecer o horário de funcionamento do comércio, não está em análise, e sim o funcionamento de forma restrita. O coronavírus provocou mudanças na rotina, inclusive do sistema penitenciário de todo o país. Detentos e servidores que foram infectados pela Covid-19 passam por quarentena. Visitas também foram suspensas em diversas unidades. No Maranhão, uma iniciativa tem permitido encontros virtuais, uma forma dos internos manterem contato com a família. O projeto tem o apoio do Conselho Nacional de Justiça. A novidade chegou nas penitenciárias femininas e masculinas da capital do estado, São Luís, e na região metropolitana. 55 computadores foram distribuídos em 39 unidades prisionais. Com as visitas presenciais suspensas, os detentos agora podem saber como estão as famílias pela chamada visita virtual. A gente não sabe como é que está acontecendo lá fora, o que está se passando lá, como estão nossas famílias. Então, isso vem trazer uma certa tranquilidade para a gente. Minha filha, que é criança, não está podendo olhar ela, está com 3 meses que eu não olho ela, e agora eu estou podendo olhar ela através do videoconferência, e só tenho a agradecer. A iniciativa é do Instituto Humanitas 360, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão. A coordenadora do Instituto acredita que as visitas virtuais ajudam a melhorar o ambiente nos presídios. Ao trazer as famílias próximas numa situação de tanta ansiedade e inúmeras incertezas, é muito importante para a qualidade do cumprimento de pena, para o bem-estar dos familiares, mas também, muito relevantemente, para a qualidade do trabalho de todos os servidores públicos, dos policiais penais, que estão ali, na frente deste problema. O secretário de Administração Penitenciária do Maranhão afirma que a ideia é ampliar o projeto. Conseguimos implantar já na região metropolitana e agora vamos partir para o interior. E vamos atender 100% dos presos.
A ideia nossa é, após passar a pandemia, continuarmos tendo a visita social virtual, como uma forma alternativa dos visitantes estarem com seus entes. A estimativa é de que o coronavírus tenha afetado mais de 1 milhão de visitas por mês nos estabelecimentos prisionais de todo o país. Por isso, a ideia é espalhar a iniciativa em todo o Brasil. As visitas virtuais também têm regras. Elas podem durar até 40 minutos e os familiares devem ser cadastrados em um sistema com os dados de todos os visitantes. Veja no próximo bloco. Novo inquérito da Polícia Federal conclui que não houve mandantes da facada no presidente Jair Bolsonaro. E agora, no intervalo, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. São as recomendações do Conselho Nacional de Justiça para a contratação de jovens aprendizes. Eu volto já. Justiça, eu acho que é regularizar, né, o que está errado, aquilo que... fazer as coisas da forma que tem que ser feita, né? O inquérito sobre corrupção e lavagem de dinheiro, que envolve Aécio Neves, fica na Justiça Estadual. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira sessão do STJ decidiu que o inquérito policial que apura os crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, cartel e fraude a licitações, atribuídos ao deputado federal Aécio Neves e também a Oswaldo Borges da Costa Filho, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig, deve ser conduzido pelo juízo da Vara de Inquéritos de Belo Horizonte. As supostas infrações penais teriam sido praticadas em 2007, envolvendo os processos licitatórios para a construção entre 2007 e 2009 da cidade administrativa, sede do governo mineiro em Belo Horizonte. De acordo com colaborações premiadas de executivos e ex-executivos da Odebrecht em Minas Gerais, Oswaldo Borges teria solicitado pagamento equivalente a 3% do que a construtora estava recebendo pela obra. O dinheiro seria destinado ao então governador Aécio Neves para uso em futura campanha eleitoral. O conflito de competências foi suscitado pelo juízo da Vara de Inquéritos de Belo Horizonte. O relator do caso no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, pontuou não haver no inquérito indícios de existência do crime eleitoral, popularmente conhecido como Caixa 2, o que poderia justificar o deslocamento da competência de toda a investigação da Justiça Estadual para a Justiça Eleitoral. Por conta disso, ele decidiu que é de competência da Justiça Estadual conduzir o inquérito. E a Força-Tarefa da Operação Lava Jato cumpriu hoje mais uma etapa da investigação que apura superfaturamento na área da saúde no Rio de Janeiro. Os crimes teriam sido cometidos na gestão do ex-governador Sérgio Cabral. Policiais cumpriram 42 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão. Segundo a apuração, o grupo desviou quase 4 milhões de reais em recursos públicos. O dinheiro seria destinado a uma organização social que faz a gestão de unidades de pronto atendimento no Rio de Janeiro. Estão sendo investigados os crimes de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e evasão de divisas. Entre os alvos está o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Paulo Melo, do MDB. A Polícia Federal concluiu o segundo inquérito sobre o ataque a Jair Bolsonaro na época da última campanha eleitoral. As investigações mostram que não houve mandantes. Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho e por conta própria. Essa é a conclusão do segundo inquérito da Polícia Federal sobre o ataque ao presidente da República, Jair Bolsonaro, em Juiz de Fora, Minas Gerais, na época da campanha política em 2018. Bolsonaro foi esfaqueado, teve o intestino perfurado e passou por várias cirurgias. A Polícia Federal analisou mais de 600 documentos, 350 horas de vídeos e entrevistas com mais de 120 pessoas para averiguar a possibilidade de intervenção de partidos políticos da oposição e até mesmo de terroristas. Mas, segundo a PF, não há nenhum elemento que prove que Adélio tenha atacado o presidente por ordem de alguém.
O primeiro inquérito da PF foi concluído em 2018. Indiciado pela prática de atentado pessoal por inconformismo político, Adélio chegou a ficar no presídio de segurança máxima de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois, diagnosticado com transtorno delirante persistente, foi transferido para o Hospital Psiquiátrico de Custódia Jorge Vaz, em Minas Gerais. A 17ª Vara da Fazenda do Distrito Federal negou o pedido para desmobilizar o acampamento chamado Os 300 do Brasil. O grupo é de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Eles estão em Brasília desde o dia 1º deste mês. O Ministério Público apontou o risco com a aglomeração em meio à pandemia do novo coronavírus e também pediu busca e apreensão de armas dos manifestantes. O juiz Paulo Afonso Carmona negou o pedido. Afirmou que eventual determinação judicial levaria à possibilidade de a Polícia Militar do Distrito Federal deter quaisquer pessoas que se aglomerem em espaço público e que tal medida só estaria adequada numa situação de lockdown. Também alegou que a 7ª Vara Civil não tem competência para determinar medidas de natureza criminal, como busca e apreensão de armas e revista dos manifestantes. O Superior Tribunal de Justiça aceitou o recurso de um ex-prefeito de um município de São Paulo. O STJ entendeu que ele não praticou crime de responsabilidade por causa da contratação de uma funcionária. O caso julgado envolve um ex-prefeito que nomeou a irmã para o cargo de diretora de saúde do município sem que ela tivesse as qualificações necessárias. Ele determinou então que a diretora da Vigilância Epidemiológica exercesse a função. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o ex-prefeito pelo crime de responsabilidade e ele recorreu ao STJ. Ao analisar o caso, o ministro Nefe Cordeiro, relator do recurso na 6ª turma, ressaltou que nos casos de provimento indevido ao cargo, cabem sanções administrativas ou civis, mas não penais. O ministro explicou ainda que o fato da suposta servidora não prestar os serviços não configura crime, mas é cabível responsabilização funcional ou demissão. A 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou válida a mudança do regime de revezamento para horário fixo de empregados da Petrobras em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Os empregados da Petrobras trabalhavam em turnos de revezamento, com limite de 168 horas mensais. A escala era de 3 dias de trabalho por 2 de descanso, conforme estabelecido em norma coletiva. Com a alteração promovida pela Petrobras, eles passaram a ter turnos fixos, em escala de 5 dias de trabalho por 2 dias de folga, com a venda de um dos dias de descanso. O limite da jornada mensal foi aumentado para 200 horas. Na reclamação trabalhista, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refinação de Petróleo de Duque de Caxias pedia o pagamento das horas extras realizadas além das 168 horas mensais entre 9 de fevereiro e 6 de março de 2015. Esse período correspondeu a uma parada de manutenção programada quando os equipamentos são desligados para manutenção, conforme programação anual realizada pela empresa. Em primeiro grau, o pedido do sindicato foi negado com base na consolidação das leis do trabalho. O artigo 61 diz que, se houver necessidade imperiosa, a duração do trabalho poderá exceder o limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro, no entanto, reformou a sentença. Para o TRT, as paradas de manutenção não são evento de força maior ou imprevisíveis. Assim, a aplicação do artigo 61 da CLT seria equivocada. A Petrobras entrou com recurso e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 3ª turma, ministro Agra Belmonte, observou que, apesar do artigo 468 da CLT determinar que a alteração do contrato individual de trabalho só é lícita por mútuo consentimento, a súmula 391 do TST estabelece que a mudança do regime de revezamento para horário fixo é lícita e não viola o artigo 468 da CLT. Assim, a 3ª turma do TST considerou válida a mudança do regime de revezamento para horário fixo dos empregados da Petrobras em Duque de Caxias. A decisão foi unânime.
Na terceira vara do trabalho de Goiás, os magistrados estão dando preferência a processos que envolvem liberação de indenizações e homologações de acordos. Nesse momento, nós, juízes e servidores, continuamos trabalhando em máxima dedicação mesmo em trabalho remoto. Aqui na terceira vara, nós temos privilegiado a expedição de despachos, decisões interlocutórias e sentenças até com mais frequência e mais intensidade do que durante o tempo em que a gente concilia tudo isso com a atividade presencial. Nós temos dado uma certa preferência aos processos que envolvem liberação de valores, homologações de acordos, ainda que as partes obviamente não estejam presentes, impulsionando processos que necessitavam de um maior cuidado, de uma maior atenção, de tal modo que temos tentado aproveitar esse tempo da melhor forma possível para atender aos interesses do destinatário dos nossos serviços, a população em geral. O Jornal da Justiça fica por aqui, mas não se esqueça, mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 61 99260 6116. Para você, uma boa noite.